Letinha aqui, a gente deu uma calibrada nela esses dias atrás aí, e ela voltou aqui para o dono, para aquele cara que deveria sempre ser o âncora. Aliás, Luiz Nogueira, você foi o âncora agora na última quarta-feira, no nosso evento lá para a SAP, e eu fiquei invejando você, viu? Eu admito que eu estava com inveja, que eu queria ser o âncora aquele dia. O Maurício disse que também, mas, enfim, o importante é que hoje estou eu aqui. E antes de perguntar onde vocês estão, qual é o local de onde vocês estão falando, eu quero receber aqui o nosso amigo Rosenildo Ferreira, que vem de volta ao 4 em Pauta. Seja bem-vindo, Rosenildo! Bem-vindo a todos! Alô, galera! Estamos aí de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rosenildo, me conta onde você está nesta sexta-feira. Eu estou aqui na vila mais charmosa de São Paulo, a Vila Madalena, cumprindo o meu recesso social já há quase 200 dias. Vila Madalena que reabriu, vamos falar sobre isso hoje. E você, Luiz Arthur Nogueira, onde está? Eu estou em São Paulo, preso de novo nessa quarentena. Essa semana não visitei nenhum restaurante, portanto, o senhor Maurício aqui não vai ficar me criticando, que era só o que me faltava, Aguinaldo. Agora eu tenho um fiscal na minha vida, o Maurício, que fica me criticando porque eu vou a um restaurante. Maurício Lousada, você permanece no andar de cima aqui em Jundiaí? Sim, continuo em Jundiaí, só tive ontem à noite em São Paulo colocando um rastreador no carro do Luiz Arthur Nogueira, porque quando ele sair e for para o restaurante, a gente vai bloquear o motor dele. Isso é um processo aqui, viu, que nós vamos fazer. E você, Aguinaldo, tá onde? Eu estou em Jundiaí também aqui, talvez no seu andar de baixo, talvez um pouquinho mais distante, porque eu não sei se você está gravando no seu escritório da sua casa, mas o mais importante é que nós estamos próximos, Maurício. Legal, estou no escritório. Então tá certo. Vamos lá, vamos para essa vinheta do Concordo e Discordo. Concordo e discordo aqui no nosso 4 em Pauta, e hoje já começamos com um assunto que está pegando fogo, literalmente pegando fogo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele essa semana aqui pediu para que se desconsidere o Acordo de Paris na sua totalidade, né? Mas ele fala que o desmatamento no Brasil, né, ele não é tão grave assim. Então, a pergunta que eu quero começar fazendo aqui para o Rosenildo Ferreira é se o desmatamento no Brasil é grave ou é tão grave como dizem os estrangeiros. Qual a sua opinião, Rosenildo? Bom, gente, não dá para tapar o sol com a peneira, muito menos esconder um fogo, incêndios criminosos que afetam o ar de São Paulo. No ano passado, o ritmo de queimadas na Amazônia foi tão intenso que escureceu São Paulo. Até cego enxerga isso. Olha só, colocando em números do próprio governo, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do governo federal, o ente que deveria cuidar de todos os nossos biomas, não apenas ele, mas estados e municípios. Desmatamento foi de 9.165 quilômetros quadrados apenas no ano passado, um aumento de 85%, em relação ao ano anterior e a maior marca de perda de cobertura florestal em 5 anos. O que acontece é que o agronegócio está pagando uma conta que praticamente nunca foi dele. Nessa área, existem 2 grupos muito claramente identificados. A gente tem os agrobandoleiros, que é o pessoal que invade terra pública, desmata, derruba floresta, vende as árvores e bota fogo na palha para abrir pasto. E a gente tem os agricultores, que são pequenos, médios e grandes agricultores que estão segurando esse país. A gente só tem comida na mesa porque os pequenos e médios produzem, Jundiaí, Mogi das Cruzes, enfim. E a gente só tem uma balança comercial superavitária porque a gente vende muita coisa, proteína animal, soja, complexo soja, milho. Então, é uma política errada, errática, e a gente vai pagar a conta em atraso de desenvolvimento, em falta de investimento no Brasil.
É isso. Ô, Rosenildo, eu não coloquei minha opinião ainda, que eu estou com uma dúvida sobre a sua resposta. Responda de forma objetiva a pergunta. A situação é grave, como dizem os estrangeiros, ou não? Sim ou não? Sim, sim, claro que é. Então, Muito ótimo, grave. que agora eu sei que eu discordo de você. Eu precisava dessa posição para ter muito claro, tá bom? Vamos lá, Luiz Arthur. Então, já que você discorda, comente. Você reparou, Rosenildo, que eu fiquei no talvez a maior parte do tempo, porque o talvez indica que tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu discordo. Mas, em relação ao cerne da questão, eu discordo pelo seguinte. Claro que tem desmatamento, você tem razão, tem os bandoleiros, você tem razão, o governo erra muito nessa área, tudo isso é verdade. Mas, olhando a pergunta, há um exagero por parte dos estrangeiros. E aqui eu quero fazer um alerta, tá? Há uma campanha no mundo, principalmente no momento de pandemia, que despertou um nacionalismo no mundo inteiro, um sentimento anti-globalização. Há uma campanha para destruir o agronegócio brasileiro. E eles vão usar a questão do clima para criar barreiras ao nosso agronegócio. É muito fácil para o europeu ficar dizendo que o Brasil está desmatando tudo, sendo que eles já destruíram tudo que tinha que destruir na Europa. É muito fácil para o chinês ficar falando que o Brasil está poluindo, sendo que a China cresceu 3 décadas poluindo o mundo. Quer dizer, agora que chegou a nossa vez de crescer, agora o meio ambiente é importante. Claro que é importante. Claro que eu jamais vou defender para a gente destruir o meio ambiente, destruir a floresta amazônica, mas o meu ponto aqui é cuidado com os exageros dos estrangeiros. Eles têm interesse em prejudicar o agronegócio brasileiro, principalmente os europeus, que claramente têm uma agricultura que não tem a mesma produtividade do Brasil. E, portanto, eles vão usar a questão do clima, vão exagerar para colocar barreiras contra o nosso produto. Quanto ao resto que o Rosenildo disse, concordo plenamente, a gente tem que desenvolver com responsabilidade, tem que sim cuidar do meio ambiente, mas eu não vou aceitar um discurso hipócrita dos estrangeiros. Rosenildo, afinal, você concorda ou você discorda do que eu disse aqui? Coloque a plaquinha para que nós possamos concluir essa segunda rodada de opiniões aqui. Vamos ver. Discordou. Muito bem. Eu discordei do Rosenildo, o Rosenildo discordou de mim. Agora eu estou curioso para entender o seguinte. O Maurício concordou comigo e concordou com o Rosenildo. Isso é possível, Maurício? Vamos todo mundo zerar a tela. Vamos lá. É possível porque as pessoas podem, com um simples argumento, mudar de opinião. Você foi muito convincente no seu argumento. Parabéns. Você tem toda a razão. Eu acho que eu concordo, sim, que há um exagero. Parabéns, viu? Aliás, muito sóbria a sua colocação. Então, a resposta da pergunta é, realmente há um exagero. Agora, eu queria trazer uma questão que é a falta de clareza nos dados que o Brasil tem hoje. O Brasil não tem clareza nos dados. Eu acho que esse é um grande problema. Lá em agosto de 2019, foi demitido um chefe do INPE. Eu não me recordo, até estou procurando, esse nome dele acho que é Ricardo Galvão. Ele foi destituído da diretoria do INPE numa clara tentativa de dizer o seguinte: olha, como ele divulgou dados de desmatamento, não era o que o governo queria, então esconde os dados. Então esse é um problema. Nós teríamos mais certeza da realidade se o governo fosse mais autêntico, nós teríamos menos na mão dessas informações que a gente ouve falar aí fora do Brasil. O Brasil, como não tem dados, não tem como se defender. É melhor você ter o dado verdadeiro, ainda que não agrade o governo, do que você não ter dados e dar espaço para os outros falarem o que querem, que eu acho que aí é que está o grande problema. E é o mesmo que aconteceu na divulgação da pandemia, quando os veículos de imprensa tiveram que se unir para colocar números, porque o governo sonegou números. Então, nós estamos num governo, neste momento, que sonega números. E quem sonega números acaba virando vítima de quem fala o que quer. Essa é a minha opinião. Os três concordam comigo. Faltou apenas o doutor Aguinaldo falar. Aguinaldo, é com você. Não sei de onde eu sou doutor, mas vamos lá. Esse negócio de esconder número é um barato, né? Porque se você pegar o governo hoje, ele quer diminuir a área que se considera Amazônia, a área a ser preservada. Porque o que acontece? Existe uma área, o governo não consegue preservar isso tudo, existe o avanço, sim, dos bandoleiros, como diz meu amigo aqui, o Rosenildo, mas aí o governo achou uma solução. Ele quer diminuir a área a ser preservada, que é para ele poder cumprir a meta. Isso lembra o governo passado também, que não tinha meta, e quando cumprisse a meta, ia dobrar a meta, né? Mas sabe o que eles estão fazendo agora? É um barato isso. Não sei se vocês conhecem aquela historinha do doidinho da aldeia. O doidinho da aldeia era o cara que mais acertava a flechinha no meio do alvo
na aldeia toda. E aí um dia foram perguntar para ele como é que ele fazia aquilo, e ele mostrou. Ele tacava a flechinha na árvore, por exemplo, a hora que a flechinha fincava na árvore, ele ia lá e desenhava o alvo em volta. É isso que o governo está fazendo. O governo está querendo pegar aquilo que ele consegue atingir e dizer que aquilo era a meta. Aí é ridículo, né? Então, respondendo essa pergunta aí, para que vocês possam botar 3 concordos comigo, existe um exagero dos estrangeiros em relação a isso? Existe sim. Por outro lado, o governo também é incompetente e também está exagerando na sua libertinagem, na liberdade de se desmatar. Acho que deveria haver um controle melhor. E eu acabo de ter um 3-0 aí. Se eu tiver mais 3-0 no programa de hoje, eu peço música e vou pedir um heavy metal. Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta do nosso Concordo e Discordo. Essa aqui, ela é interessante, porque o governador João Dória anunciou agora nessa quarta-feira que bares e restaurantes poderão ficar abertos até as 22 horas em São Paulo. Isso já aconteceu ontem, né? O Rosenildo estava na janela de máscara. O Rosenildo estava na janela com aquele negócio assim, quem vai para a guerra lá, sabe? Eu não sei o nome daquele negócio lá, para olhar, para fiscalizar a Vila Madalena. E a pergunta é, Luiz Arthur Nogueira, nós estamos preparados para essa reabertura dos bares à noite? Claro que sim, e claro que o Maurício Lozada vai discordar de mim. Aliás, quem não sabe, né? Ele mora na Vila Madalena, que é um bairro boêmio de São Paulo. Aliás, ele mora dentro de um bar. Só que ele é contra os bares, eu não consigo entender. Mas tudo bem, o Rosenildo tem lá as questões dele, né? Bom, Aguinaldo, a gente já sabe que nós dois normalmente estamos de um lado nessa história e o Maurício e o Rosenildo estão do outro lado. Não tem problema. O meu ponto aqui, eu queria convidar o nosso público que nos acompanha aqui no YouTube, no chat, a uma reflexão muito rápida, porque existe uma tendência, toda vez que se fala em reabertura de qualquer coisa, de bares, restaurantes, shoppings, escolas, sempre quem é contra usa o seguinte argumento: está errado, a prioridade é preservar vidas. Um argumento bonito. Quem que vai ser contra o argumento de preservar vidas, salvar vidas? O que eu quero deixar bem claro aqui, que toda vez que a gente reabre a economia, nós estamos salvando vidas também. A única coisa que mata no Brasil não é coronavírus, não. Recessão econômica mata. Por que economia mata? Porque se você não reabre a economia, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, a família não compra remédio, as pessoas morrem de outras doenças. Se não tem renda, não tem comida na panela. As pessoas morrem de fome, as crianças morrem de desnutrição, certo? Se não tem renda, as famílias brigam. Você tem violência doméstica, você tem violência contra as mulheres, você tem violência contra as crianças, casamentos acabam, pessoas entram em depressão, pessoas se matam, aumenta o suicídio. Atenção, pessoal, economia mata e mata muito. A recessão econômica, que é inédita na nossa história, vai matar muito. Sabe qual é a diferença entre a recessão econômica e o coronavírus? É que os governantes conseguem contabilizar o número de mortes por coronavírus. E eu lamento profundamente. Já são 100 mil brasileiros que morreram. Eu lamento profundamente. A minha pergunta é, quantos brasileiros já morreram vítimas da recessão econômica? E quantos vão morrer nos próximos meses? Porque a recessão econômica não vai acabar da noite para o dia. Ela vai ter efeitos em cascata durante muito tempo. Então, pessoal, eu respeito quem é contra. Eu respeito. Você não quer reabrir nada? Ok. Só não use como argumento para não reabrir porque você quer salvar vidas. Porque quando você impede a reabertura, você está matando pessoas por outros motivos. E eu listei vários aqui. Vou listar um último. Recessão econômica aumenta a violência urbana. Aumenta assaltos, aumenta homicídios. Então não me venha com um argumento hipócrita de que fechar a economia salva vidas. O fechamento no começo foi importante para que o sistema de saúde se preparasse para receber os pacientes. A partir de agora, a gente tem que reabrir tudo com inteligência, de forma gradual, com protocolos. E jamais achar que o fechamento de bares, restaurantes, shoppings, escolas é a solução para combater a pandemia e salvar vidas. Isso é um argumento falacioso. As pessoas vão morrer por coronavírus e vão morrer por recessão econômica. Muito bem, claro que o Maurício e o Rosenildo discordaram de mim, então vou passar a bola
para o Maurício. Vamos lá, Maurício, vamos lá. Coloque seus argumentos. Você só quer salvar as vidas do coronavírus. Quem morrer por outros motivos, dane-se, tudo bem, né? Então tá bom, vamos lá. Ok, Luiz. Não sei se você reparou, mas a maior parte do tempo ficou aqui um talvez, e em alguns momentos eu até fiquei tentado a colocar um concordo, porque eu concordo com muito do que você falou. Eu tenho certeza que a economia, a recessão é um problema seríssimo. A grande questão é a seguinte: se a gente fosse por essa linha de raciocínio, nós então poderíamos ter deixado tudo aberto o tempo todo, porque nós salvaríamos todo mundo da economia. Não teria ninguém com problema de morrer de economia. E o coronavírus, infelizmente, apareceu, né? Isso acontece, né? Então, a gente poderia abrir e não precisaria nem ter parado. Agora, se a gente parou tudo e agora a gente vai abrir e vai fazer acontecer o que a gente tentou evitar lá atrás, a gente destruiu das duas formas. Nós perdemos pessoas por coronavírus e perdemos pessoas por economia. Então, isso me faz pensar que a estratégia que você está propondo é a estratégia que a Suécia tentou. É a estratégia que falou assim, não vamos deixar a economia, vamos deixar aberto. Quem está falando que sou eu agora, vocês param de fazer assim, dá para vocês saírem da câmera? Não, estou brincando, pode ficar aí, aqui. Então, em outras palavras, o que eu penso é o seguinte: você quer abrir? Eu concordo, eu sei que eu não devo concordar comigo mesmo. Abra, sabe por quê? Porque o brasileiro, infelizmente, e eu me incluo nisso, a grande maioria dos brasileiros não tem educação e disciplina para enfrentar um problema como esse. Não é à toa que nós somos um dos países que mais está estendendo essa questão da pandemia. Pode olhar a curva da Itália, mas são países pequenininhos. Dane-se, eles são países, e a gente também, por exemplo, tem o estado de São Paulo, que é do tamanho de um país da Europa e está na mesma. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o brasileiro, em geral, isso eu me incluo, não estou falando mal de ninguém especificamente, não tem disciplina para enfrentar um problema desse. Isso aí é para povos que necessariamente têm mais disciplina, entendeu? A gente não tem disciplina, fica com esse tipo de opinião aqui, dizendo que o argumento é falacioso. Argumento falacioso é você usar isso que o governo está usando desde o começo. Ele devia ter, desde o começo, deixado tudo aberto, na minha opinião. 3 discordos, se eu conseguir 3 discordos, de novo eu vou pedir música. Está dada a minha opinião. Abram mesmo. Você conseguiu fazer o Rosenildo mudar de ideia. Fantástico. Isso, é porque eu fiquei irritado com essa história. Eu já não aguento mais ouvir falar disso, essa que é a verdade. Ô Maurício, só para deixar claro, eu falei, eu sei que não prestou atenção. No começo era importante fechar a economia para deixar o setor público preparar a saúde. Eu em nenhum momento disse que a gente tinha que seguir a Suécia, eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas Luiz, ok, deveria ter feito isso, não fez. Então, agora, como não fez, vamos voltar a fazer o que era e deixar tudo para lá? Então, é assim que funciona? Não, agora, é saída gradual. 40 minutos, é saída gradual. 40 minutos do segundo tempo, que daqui a pouco aparece uma vacina, nós vamos transformar 100 mil em 200 mil, só porque a gente acha que o comércio vai morrer. Meu amigo, o que precisa fazer, esse governo precisa ter vergonha na cara e apoiar quem não pode abrir, porque esse governo é responsável por essas 100 mil mortes do coronavírus e esse governo é responsável pela morte das pessoas de economia. O nosso problema maior é que esse governo não sabe lidar com essa situação. Isso é verdade. Desculpa, Aguinaldo, desculpa estar extrapolando o tempo, mas, ô Maurício, o problema é o seguinte: se a vacina fosse sair agora em setembro, eu até concordaria com você, espera mais 30 dias. Lamento informar, vacina em massa é primeiro trimestre do ano que vem. Nós temos mais 6 meses de economia, não dá para fechar, Maurício. Morre todo mundo, não dá, Maurício, não dá. Mas enfim, já falei demais. Vamos lá. Aguinaldo, quem que vai falar? Deixa eu pegar o gancho aqui, eu vou deixar o Rosenildo fechar, porque ele fecha sempre com chave de ouro aqui as nossas conversas, mas eu quero colocar alguma coisa. Primeiro que eu sou a favor do meio termo. O que é o meio termo? No início, precisou realmente fazer uma quarentena, fez essa quarentena, agora isso se estendeu demais. A questão das mortes, gente, é o seguinte, eu disse alguns programas atrás aqui que tem muita gente morrendo de desgosto, porque quando o CNPJ morre... Peraí, deixa eu ver quem é. É o ministro da Saúde? Não é o meu, não. Não sei de quem é. Alô, é o ministro da Saúde. Não, hoje não, ministro. Hoje não. Tá, isso. Fecha esse cara aí que ele falou besteira na reunião ministerial. Nem ministro ele deveria ser mais, né? Não é da saúde que falou besteira, né? Foi o do meio ambiente. Não, da saúde não existe ministro. Não tem o... Não tem. Interino. Mas, gente, olha só, eu sou a favor do meio termo. Começou com uma quarentena, beleza. Agora vamos tocar isso de uma maneira que a economia possa ser Opa!
Um curso de desligar celular agora para o ministro não ligar mais para nós. Quero fazer aqui tem uma coisa. Há um tempo atrás, eu estava criticando muito o governador de São Paulo, aqui falando sobre as estratégias erradas. Teve uma estratégia que eu gostei, e aí eu tenho que admitir também, que foi abrir os bares e restaurantes só na hora do almoço, e aí a gente criticava, perguntando que diferença tem no almoço ou à noite, né? Mas foi uma readaptação. Semana passada eu tive a oportunidade de frequentar restaurante em São Paulo, na hora do almoço, com todos os protocolos sendo cumpridos. Me senti muito tranquilo ali, com coisas que eu não imaginava que fosse rolar, sabe? Um saquinho para eu colocar a minha máscara enquanto eu me alimentava, para poder tirar sem contaminação, né? Muito legal. Tem risco? Claro que tem risco. Sair na rua tem risco de ser assaltado, atropelado, mas o risco diminui quando você toma algumas atitudes. Diferente do Rio de Janeiro, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro abriu tudo de uma vez, foi aquela aglomeração danada, lá não existiu a adaptação, a população não teve tempo de se adaptar, foi aquela bagunça e deu, inclusive, aquele problema lá com o fiscal e aquela senhora lá que agora deve estar desempregada, né? Mas é isso. Agora, eu acho que tem que abrir, governador, o resto do estado, porque não dá para a capital ficar aberta, operando 100%, e o pessoal de Campinas, de Sorocaba, de não sei que outros lugares aí de São José dos Campos, saindo das suas cidades para ir até São Paulo para poder comemorar o aniversário da esposa, do marido, da namorada, o negócio não vai rolar, né? Então, vamos abrir o restante das cidades com um protocolo também, abre primeiro o almoço, depois abre o jantar, mas, enfim, o país tem que continuar a funcionar. Comemora em casa esse aniversário, é uma ótima opção. Pois é, né? Tem disso, né? É uma possibilidade, só que aí, como você próprio diz, o povo não tem essa consciência, o cara entende que ele faz aniversário só uma vez por ano, meu amigo. Ele vai, Ô, né? Aguinaldo, antes de eu passar para o Rosenildo, eu só queria trazer uma informação que pouca gente sabe, tá? Eu vou dizer qual é. Essa informação é a seguinte: vocês sabem que eu atendo muitas empresas na área de segurança. Hoje, a maior demanda que eu tenho é o seguinte: as empresas criaram protocolos rígidos para que os colaboradores não se contaminem e eles, no final de semana, vão para esses barizinhos abertos aí que o Luiz gosta e se contaminam, e isso pode prejudicar, em médio prazo, a nossa produtividade nas empresas. Tem linhas de produção que, se perderem 4 pessoas, param de produzir. Isso também prejudica a economia, tá? Então, ficar em casa ainda é a melhor opção. Assim, quando é possível, sim, eu concordo com você. Até colocaria um concordo aqui, mas vou perder tempo. Nesse ponto, eu concordo com você. Agora, a partir do momento que as pessoas não fiquem em casa, eu acho que a gente tem que fazer uma abertura gradual e não gerar aglomeração naquele único horário, naquele único comércio aberto. Rosenildo, manda bala aí, já que o ministro te ligou. Diz aí o que ele falou. Opa, vamos lá. Ministro, não liga agora, ministro. Eu estou ocupado, ministro. Vamos lá, então. Bom, tem uma questão importante, rapidamente, no que o grande Luiz fala, que é, enfim, economia, a pujança econômica, a falta de dinheiro. Agora, nos países nórdicos, o nível de suicídio, o índice de suicídio é altíssimo. E lá não falta emprego, não falta dinheiro, etc. e tal. A violência doméstica não vem do fato de ter dinheiro ou não, vem do fato de existirem vários comportamentos errados ou até mesmo uma permissividade da sociedade em relação a, enfim, determinados atos. O que a gente não pode perder de vista, e eu discordo, eu vou discordar de vocês três, cada um em um tópico. Maurício, não dá para a gente dizer que a culpa é do governo federal, estadual, municipal. Também não dá para dizer que o brasileiro, na média, não cumpre, enfim, as agendas de outros países. Na Inglaterra, Londres, quando abriu, no primeiro sábado, os pubs não encheram. Lotaram os pubs, as calçadas, o teto do pub, lotaram, enfim, lotou tudo. Por quê? A gente vive num mundo que ficou um pouco, apesar da gente ter tido várias guerras, várias catástrofes nos últimos 20 anos, elas foram meio picadas. Então, não há essa mesma urgência que houve na década de 10 e na década de 30, 40, onde houve uma guerra mundial. Então, como é uma questão tópica,
enfim, pessoas tendem a achar que o comportamento delas não vai prejudicar o todo. Eu não uso máscara porque eu não quero, eu tenho, enfim, a minha liberdade. Se eu ficar doente, o problema é meu. Não, o problema é seu, de quem mora com você e de quem vai cuidar de você. Faltou gestão, faltou organização, faltou honestidade política, intelectual e principalmente ética. A gente precisa retomar uma linha de ação séria. Tem que proteger a economia? Tem, mas tem que proteger vidas também. Uma coisa não está dissociada da outra. Não há escolha de Sofia. Isso, sim, é uma falácia. Fiquei nervoso, hein? Muito bom, muito bom. Interessante que o Rosenil começou a meter um 3-0 agora. Eu já tinha pego um 3-0 também de concordo. O Maurício conseguiu um 3-0 de discórdia. Então, nós estamos bem aqui, negócio. Maurício, você ia comentar alguma coisa rapidinho? Não, eu ia falar que se o Rosenildo nervoso é assim, eu imagino ele calmo, como será. Eu fiquei nervoso. Eu vou ser nervoso. Eu sou um gentleman, meu querido. Eu sou um lorde. Eu sou um lorde. Eu quero só dizer uma coisa aqui muito importante. Quando vocês dizem que a culpa é dos governos, eu concordo e quero dizer que são de todos os governos. Não é do federal, do estadual, do municipal, do bairro. Verdade. Quero dizer mais, inclusive. Se os governos não brigassem tanto entre eles, a população não estaria tão dividida assim. Tá? Boa, vamos lá. Muito bem, muito bem. Vamos para a última pergunta aqui do nosso Concorda ou Discorda. É o seguinte: diante da quarentena explodiu o uso das redes sociais e muitas pessoas não aguentam mais receber mensagens no WhatsApp. Certo? Pergunta que eu vou fazer para o Maurício Lousada. É uma curiosidade, Maurício. O que mais te irrita no WhatsApp? Bom, a primeira resposta que eu vou dar vai ser engraçada, porque a primeira coisa que me irrita é o WhatsApp. A primeira coisa que me irrita, porque é um mal necessário, né? Todo mundo tem que se comunicar, mas as pessoas têm uma falsa ideia de que você tem que responder na hora. O WhatsApp não é ferramenta de comunicação síncrona, é ferramenta de comunicação assíncrona, ou seja, você manda mensagem e quando a pessoa puder te responder, ela responde. Isso que é o ideal. Agora, tem gente que te manda uma pergunta e se você não responder em 3 minutos, ela começa por um monte de interrogação, igual essa que o Luiz pôs aí no talvez. Tipo, você não está me ouvindo? Então, essa é a primeira coisa. Agora, tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é o seguinte: quando você participa de um grupo e o grupo tem um tema, e alguém publica qualquer coisa que seja fora daquele tema. Isso me irrita profundamente. Por quê? Porque quando eu escolho participar de um grupo, eu avalio se aquele tema me interessa. E aí eu quero ter informações daquele tema. E quando alguém põe uma coisa que não é do tema, está invadindo o meu espaço. Eu não dei autorização para essa pessoa fazer isso. Eu mesmo participo de um grupo de palestrantes que, olha, ontem eu dei uma olhadinha. Faz mais ou menos uns 3 meses que ninguém comenta nada sobre palestras. Em compensação, sobre governo, pandemia, receita da tia, todo mundo comenta. Então, o que me irrita é a falta de foco e, por consequentemente, a falta de respeito, né? 2 concordam, também se irritam com isso. E você, Rosenildo, você tem isso? 3. Conseguiu 3-0, então tá tudo 0, 3 discorda, 3 concorda. E você, Luiz Arthur Nogueira, o que te irrita? Eu já te irritei alguma vez no WhatsApp? Seja sincero comigo. No WhatsApp não, é aqui no programa mesmo que você me irrita, tá? Estamos empatados. Bom, no WhatsApp, se a gente relembrar alguns programas atrás, eu já disse que... Zera a tela para nós. Isso, o Rosenildo vai zerar a tela. Se a gente lembrar alguns programas atrás, eu disse que eu fico muito irritado quando a pessoa manda um áudio curto. Ela tem preguiça de dizer 3 palavras e manda um áudio. O áudio longo até entendo, que você não vai escrever muito. Agora, o áudio curto é muita preguiça. Mas o que eu queria destacar hoje, que me irrita profundamente, são os grupos de família que iniciam o dia com o bom dia. O maldito bom dia. O maldito bom dia. Quer estragar o meu dia e me dar bom dia no grupo de família, mas por um único motivo. Porque aquele cunhado que está lá no grupo de família que me dá bom dia, ele nunca ligou para mim quando não existia o WhatsApp para me dar bom dia. Ele só dá bom dia porque existe o maldito WhatsApp. E pior, ele encaminha o bom dia que ele recebeu de um outro grupo. Ele pega o negócio pronto. Ele pega aquela florzinha cheia de coração, tem um belo dia e ele encaminha para mostrar claramente que não foi ele que fez o bom dia para mim. Ele está pegando e replicando o bom dia.
Isso é a morte, eu quero matar o cunhado que faz isso, eu quero matar. Então, assim, grupo de família, eu sou meio radical, né? Quase não sou, né? Eu já disse o seguinte, primeiro que der bom dia, eu saio do grupo. Não me venha com bom dia, eu não quero bom dia. Eu não quero bom dia. O grupo de família serve para a família se comunicar para as coisas importantes. Você quer me dar bom dia? Me liga. Eu vou ter o maior prazer em receber o teu telefonema e receber um bom dia. Luiz, hoje é sexta-feira. Eu quero te desejar um ótimo dia para você. Vou ficar muito feliz. Bom dia no WhatsApp encaminhado de jeito nenhum. Bom, já Luiz, qual o nome do seu cunhado? Não fala. Não, eu posso ajudar. Falar, se você me passar o WhatsApp dele, eu vou convidar para ele assistir o 4 em Pauta essa noite. Vou mandar no grupo, vou mandar para ele. Boa! Muito bom. Bom, já que o Rosenildo discordou, ele quer receber bom dia, o Rosenildo é carente, gente. Mande bom dia para o Rosenildo, entre nas redes sociais do Rosenildo e dê bom dia todos os dias para ele. Vamos zerar a tela, Rosenildo, e conta aí, tem alguma coisa que te irrita no WhatsApp? Vamos lá. Tem quando as pessoas, você faz uma pergunta direta e a pessoa te responde outra coisa. Aí você tenta novamente, aí você vai e grava, aí a pessoa te responde outra coisa. Eu acho que falta um pouquinho de a gente não estar preparado naturalmente para usar as ferramentas como elas se apresentam. Tem muita gente que usa o cabo da chave de fenda como martelo. É mais ou menos como fazer o mesmo post no Twitter, replicá-lo no Facebook, botar no Instagram o mesmo post. Cada lugar é uma mídia, apesar de serem todas mídias sociais. E aí o cara, não contente, vai e põe esse mesmo post que ele fez originalmente para o Twitter no Instagram. Aí você não entende porque a conformidade das mídias não é exatamente a mesma. Numa mídia, uma foto, enfim, resolve tudo. É aquele silêncio eloquente. Noutra, que é o Zap, gravar, muitas vezes é uma boa, mesmo que seja uma mensagem curta. Viu, Luiz? Viu? Por quê? Porque direto, às vezes o cara está dirigindo. Seja mais generoso. Não usa! Seja mais generoso, Luiz. Enfim, o dirigindo foi uma força de expressão. Ele é um carona num veículo em movimento e não dá para notar. Pronto. Bom, enfim, o que me irrita é o uso errado. Agora, se o cara quer dar bom dia, que eu acho uma coisa cafona, não bom dia, mas um bom dia terceirizado, quarteirizado, quinterizado, é só cafona. Mas, gente, vocês vão recriminar o amor. Aceitem o amor como ele vem, gente. Tenham paz no coração. Ah, que amor. O Rosenildo conseguiu 3 discordos no assunto do WhatsApp. Entrou para a história. Amor, né? Amor pelo WhatsApp, amor você faz pessoalmente. Amor encaminhando mensagem não dá. Tem que ser natural. Olha, é uma questão que mais me irrita no WhatsApp é quem solta fake news. Esse é o principal ponto que me irrita. E nisso que o Luiz Arthur falou, Luiz, é isso mesmo, sabe? O grupo é o grupo de palestrantes, acho que foi o Maurício que falou. O grupo é de palestrante e o cara está colocando política. O grupo é grupo, sei lá, de urgências de uma determinada sociedade, então o cara está colocando política. Daí você vai reclamar. Meu amigo, esse grupo aqui é de urgência e emergência. Você está colocando o que o governador falou para o presidente. Aí o cara vem ainda e justifica. Ele fala, não, mas isso para nós é urgente, porque nós estamos vivendo um momento que não sei o que tem, o comunismo. Gente, pelo amor de Deus, entenda. Você não pode estar certo o tempo inteiro. Quando você faz coisa errada, você tem que ser criticado e enfia a viola no saco. O WhatsApp tem que ser uma ferramenta objetiva. Tá? Aí você tem um grupo de WhatsApp de bom dia, então entra no grupo do bom dia. Entra no grupo da política. Faça um grupo, coloca todo mundo que faz fake news. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou criar um grupo de fake news, vou colocar todo mundo que eu conheço que fica espalhando fake news por aí. Depois que o grupo tiver com 256 pessoas, eu saio. É isso que eu vou fazer. Excelente, porque daí esses caras que põem fake news ficam só naquele grupo e eu não participo e não fica enchendo meu saco e mata a sua vontade.
Então é isso. Muito bom. Vamos para o sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Vocês acham que nós devíamos fazer um grupo 4 em pauta para quem assiste o 4 em pauta? Não, estou brincando, pelo amor de Deus. Vamos para o sim ou não? Vamos lá para o nosso sim ou não de hoje. Sim ou não é aquele bloco do nosso programa onde o nosso participante aqui, o nosso painelista, só responde sim ou responde não aqui na tela e um de nós é que vai justificar. Então nós vamos pegar as perguntas da internet aí, perguntas que vieram dos nossos internautas. Eu acho que deve ter alguma participação dos nossos amigos aí dos programas anteriores, inclusive do de quarta-feira, né? Que o Luiz Arthur Nogueira foi âncora. Que absurdo ele ter sido âncora naquele programa lá, fiquei com inveja. Eu vou pegar aqui a primeira pergunta para o Rosenildo. Rosenildo, o nosso amigo Trump, ele quer proibir o TikTok nos Estados Unidos. E aí, Rosenildo, como é que faz? Porque ele quer proibir baseado na informação de que o TikTok colhe informações dos norte-americanos e entrega de bandeja para o governo chinês ou, consequentemente, para o Partido Comunista Chinês. Eu sei que tem gente no chat aqui que daqui a pouco vai se manifestar e eu acho que é isso mesmo, tem que se manifestar. Rosenildo, você se sente bisbilhotado pelas redes sociais? Essa é a pergunta da Tereza Cristina de Várzea Paulista, aqui pertinho de Jundiaí. Sim ou não? Sim, eu acho que é uma invasão muito grande. A gente sofre. Há um ambiente. Como não há transparência nessas empresas, aliás, em muitas empresas de vários setores, não são apenas governos, e essas empresas que lidam com metadados, né, com meta-informações, porque a gente. Ah, não, mas você não é, enfim, obrigado a estar na rede social X YZ, mas você tem que ter e-mail, sabe por quê? Senão você não trabalha, não arranja emprego, não bota comida em casa, não tem a opção de não participar desse mundo tecnológico. Você está nele, tem que participar dele para o bem ou para o mal, mas há abusos muito grandes, principalmente. Bom, a gente já deve ter, todos nós aqui já devemos ter notado, como a gente faz uma pesquisa, colchão. A gente fica 50 meses depois de bilhões de dias recebendo mensagens pululando em nossa tela, colchão, colchão, colchão. Isso é um prenúncio de que tem alguma coisa aí que pega a gente e a gente não sabe. Eles estão armazenando os nossos dados e a culpa também é nossa. Isso aí. Só quero fazer só uma justificativa, viu, Rosenildo? Beleza, a gente tem que ter as redes sociais, mas a gente pode ter protocolar. Por exemplo, eu posso ter uma conta no Facebook e colocar uma foto lá e simplesmente ter o Facebook como contato e não necessariamente divulgar toda a minha vida lá. Então, quando você divulga a sua vida, é uma opção sua. Mais alguma pergunta? Uma dica importante. Cuidado onde você clica, né? Sabe aquelas brincadeirinhas do tipo assim, que animal você seria se não fosse humano? E aparece aquilo lá, é o que mais rouba dados das pessoas. Com certeza, muito bom, Maurício. Mais alguma perguntinha aí? Pega uma aí, Maurício. Tenho uma aqui para você. Ó. O grão-mestre da maçonaria na Bahia foi envolvido em um escândalo recentemente. E aí a nossa internauta Maria Tuílio, de Ilhéus, na Bahia, ela pergunta o seguinte: a mídia acerta quando associa a pessoa que cometeu um ato criminoso a uma instituição? Sim ou não, Aguinaldo Oliveira? Olha, a mídia acerta, sim, quando ela associa, até porque o sujeito está associado, né? Não tem como dizer que ele não foi grão-mestre da maçonaria na Bahia. Tinha visto essa pergunta já, e eu já tinha acompanhado esse assunto também. Ele é um ex-grão-mestre, ou como se diz entre os maçons, ele é um paste grão-mestre. Acontece que a maçonaria da Bahia, através do seu grão-mestre atual, imediatamente já colocou, desfez os direitos maçônicos daquele sujeito dele participar de qualquer tipo de reunião da entidade, ou seja, a entidade se manifestou. Então não tem como, por exemplo, quando vem aquele, eu não sei pronunciar o nome, aquele Abdel Nassif, e comete um crime, não tem como não dizer que ele era médico.
Quando vem um sujeito que é um padre que comete um crime, não tem como dizer que não dizer que ele é padre. A mídia está aí para isso. A mídia existe para dar a notícia tem que ser completa. Eu acho que o grande problema é que depois as pessoas ficam associando todo médico, todo padre ou todo membro da maçonaria com aquela pessoa. Isso não é assim. Quer dizer, a pessoa não representa 100% daquele grupo onde ela está. Daqui a pouco você vai receber uma palestra aí na sua cidade, um palestrante fez um negócio errado, você vai achar que todo palestrante é isso ou aquilo. Não é assim. Tá? Maurício, quer falar? A minha colocação, não, eu quero só falar o seguinte, o grande questão minha não é associar a pessoa, é a forma como associa. Uma coisa é dizer assim, ó, João fez tal coisa e ele também, sei lá, é padre. Outra coisa é, o padre fez tal coisa, o nome dele é João. É isso que eu acho que é errado, é usar a posição da pessoa para gerar sensacionalismo. Sim, nossa, e eu tenho que concordar com você, realmente. Que eu acho que no caso específico de um religioso, existe uma expectativa da sociedade que o religioso não peca, ele não comete pecados. E quando você vê, por exemplo, um abuso sexual cometido por um religioso, enfatizar que ele é religioso dá um ar de, nossa, ele fez isso? Eu esperava de qualquer outra pessoa, menos dele. Eu acho que é nesse sentido que a mídia enfatiza. Né? Então, um padre cometeu um abuso, mas um padre, eu esperava que um médico cometesse, que um jornalista, ou não um padre. Acho que é mais por isso. Eu não vejo maldade, eu vejo uma ênfase em algo que a sociedade não esperava. Nesse ponto aí, até tem uma coisa positiva nessa notícia recente, que foi acho que no domingo passado, que a própria fonte, a própria mídia que divulgou essa notícia deixou claro que era uma crítica à pessoa e não à instituição. Então, eu acho que isso aí foi amenizado. Foi ético. Ética, né? Vamos para mais uma pergunta aí? Vamos lá, eu tenho aqui uma para o Maurício. Ô Maurício, olha que coincidência. Na quarta-feira à noite agora, a gente teve a primeira final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, né? Pois faltando 1h30 para começar o jogo, eu tive um apagão tecnológico na minha casa, eu fiquei sem internet, sem TV a cabo, esse é o telefone fixo que não serve para nada, né? E aí, assim, bem na hora da final do Campeonato Paulista, que eu queria assistir, embora eu não seja nem palmeirense nem corintiano. E a internet e a televisão a cabo só voltaram durante a madrugada. Então, no momento que eu mais queria assistir televisão, que eu não assisto o dia inteiro, eu não tinha televisão. Poderia ver pela internet, eu não tinha internet. E aí, olha que coincidência, Maurício. Chega uma pergunta aqui do Maurício, seu xará, Maurício Sanches, daí de Jundiaí. Deve morar pertinho de vocês aí. Ele pergunta o seguinte: olha, a pandemia escancarou o péssimo serviço que a gente tem no Brasil em várias áreas, né? Principalmente em telecomunicações. Toda hora cai a internet, toda hora tem apagão de TV a cabo. Ele pergunta o seguinte: Maurício, o brasileiro é muito complacente com a qualidade ruim prestado por essas prestadoras de serviço público, principalmente na área de telecomunicações? Você acha que o brasileiro é muito complacente? Sim ou não, Maurício? Xará, sim. Xará, sim. Quando a gente fala especificamente nessa área de telecomunicações, eu acredito que sim. As pessoas, elas contratam uma banda de internet, então, sei lá, 100 mega. Eu sei que existe toda uma regulamentação que diz que a prestadora pode entregar, por exemplo, metade desse valor, mas ninguém faz um teste para saber se realmente está chegando na metade. E deixa isso acontecer. Deixa isso acontecer. Caiu o sinal de TV, como aconteceu com você, acontece muito na minha casa, inclusive finais de semana, quando está todo mundo assistindo, quando eu quero assistir séries. Geralmente as pessoas falam, realmente tem muita gente assistindo, né? Então caiu porque tem muita gente assistindo, é normal. Não é normal se você paga por um serviço que caia. Você paga por um serviço, você tem que ter. As pessoas deveriam encher mais o saco dos atendimentos, ligar, fazer o que elas fazem no presencial. E aí, nesse caso, o brasileiro não é complacente. Por exemplo, se atrasa um voo no aeroporto, você vê um monte de gente levantar e gritar e reclamar, mas a gente não faz isso à distância. Ao contrário do americano, que eu estive uma vez num voo com 8 horas de atraso e todo mundo estava com uma cara de ai meu Deus, está tudo bem, faz parte. Quando a gente fala de telecomunicações, a minha resposta é sim. É isso. Quer falar alguma coisa, Luiz, Arthur? Bem rápido, eu acho que não é que o brasileiro é complacente, ele se cansou do péssimo atendimento que ele vai ter para reclamar. É tanto trabalho para reclamar, você vai ligar, vai atender um robô, você vai ficar com 10 opções, leva 2 horas, aí a pessoa não atende, cai a linha.
Mas só para deixar claro, eu fiz a reclamação, entrei em contato com a ouvidoria e estou aguardando 5 dias úteis para a resposta. Então, no programa da semana que vem, eu conto para vocês qual foi a resposta. O meu argumento foi o seguinte: eu não quero desconto na mensalidade porque eu fiquei 7 horas sem TV a cabo. Eu quero uma indenização por ter perdido a final do Campeonato Paulista. Quanto vale isso para quem assina um pacote de esportes? Isso vale muito mais do que um desconto de 7 horas. Quero só ver qual vai ser a resposta da minha operadora, que no caso é a NET Claro. Semana que vem eu conto para vocês. Só uma coisa aqui, não é dica da semana, mas para o nosso internauta aqui, existem 2 ferramentas muito interessantes para você reclamar. Uma delas é o Procon, você pode fazer isso online. E a segunda, mais eficiente ainda, por incrível que pareça, é o site chamado Reclame Aqui. Então, reclame lá. Tá? Vamos para a última pergunta aqui. Eu vou pescar uma última pergunta, e essa aqui ela é muito interessante. Olha só. A gente viveu agora, desde o início da pandemia do coronavírus, várias lendas ou várias verdades, né? Dizendo que cloroquina é eficiente contra o coronavírus, azitromicina, até anotei aqui porque é um nome difícil de falar. Vamos zerando a tela. Vamos zerar aqui. O âncora é um âncora que não zera a tela, né? A ivermectina também. Agora vieram falar de aplicação de ozônio. Agora, a minha pergunta para o Luiz Arthur Nogueira. Se você testasse positivo, Luiz Arthur, e o médico da sua confiança, aquele médico que você tem confiança, que está o tempo inteiro junto com você aí te tratando, ele falasse assim, olha, toma cloroquina ou toma ivermectina, você tomaria? Que pergunta difícil, hein? Vamos pôr o sim ou não na tela antes dele começar a responder. Isso. Eu não sei que eu respondo. Está esperando a gente colocar, né? Lógico, eu não sei o que eu respondo. Não é uma pergunta fácil, Olha, já que eu tenho que me posicionar aqui, eu vou acreditar que o Rosenildo tem a razão, estou brincando. A resposta é não. Não tomaria, mesmo com o médico meu de confiança recomendando a cloroquina, por exemplo, porque entre o meu médico de confiança e os diversos estudos que mostram que a cloroquina não tem eficácia nenhuma, eu ficaria com os estudos. Mas também entenderia tranquilamente um paciente que, ao ouvir o médico dissesse, olha, os estudos estão dizendo que não é bem assim, mas eu, como seu médico, recomendo, toma uma dose menorzinha. Eu entendo quem disser sim, como vocês. Eu acho que isso é uma resposta muito pessoal. Eu jamais discordaria de quem toma e também jamais criticaria quem não toma. Sendo objetivo, eu não tomaria nesse momento. E você, Maurício, o que você faria? Bom, na verdade, eu tomaria, porque a grande questão aqui não é se a cloroquina tem efeito ou não, é se os efeitos colaterais são maiores do que o benefício. Eu acho que o médico, quando prescreve, ele avalia isso, por isso eu confiaria no médico. Rosenildo, o que você pensa? Não, eu tô nessa. Eu vou ser obrigado a concordar com o Luiz, ó vida, ó dor. Não, eu não, porque exatamente isso. O médico, ele pode estar, por mais interessado que ele esteja em minha cura, por mais boa vontade, ele não tem todas as respostas para todas as perguntas. Então, se 90 dizem que não, e ele está no grupo dos 10 que dizem que sim, eu tendo a ficar com os 90, continuo confiando nele, porque eu sei que ele quer o meu bem, mas eu vou ter a minha opção como paciente de recusar aquela, opção. Pode ser ele não, obrigado. Eu peço licença, eu peço desculpas, eu sei que a gente não tem réplica nem tréplica aqui, mas isso é uma questão de até informação pública. Veja só, existe hoje uma visão muito errada de que cloroquina não resolve o problema. Existem vários estudos que mostram que cloroquina diminui a carga viral. A grande questão é se os efeitos colaterais são maiores do que o benefício, entende? Então, eu acho que essa é uma informação que todo mundo tem que ter na hora de tomar uma decisão dessa. Por isso que eu estou trazendo aqui, porque existem vários estudos que dizem que há uma diminuição de carga viral. O problema é que o efeito colateral é pior do que o benefício. Se o médico avalia que, no seu caso, você vai ter um monitoramento em UTI, por exemplo, ou dentro de um hospital, você está dando um monitoramento cardíaco, pode ser extremamente benéfico. Muito bom. Eu estou com o Maurício nessa, eu entendo assim também. Não só a cloroquina, como a ivermectina. Já existe um consenso não aberto, não exposto lá fora,
que esses remédios têm, sim, algum efeito, pode não ser um efeito 100%, que vai resolver teu problema assim, de um dia para o outro, mas existe. E, lógico, que o médico está avaliando o efeito contrário. Agora, se não houvesse a questão política, se isso não tivesse se tornado um problema tão grande assim no mundo inteiro e que houvesse a situação política envolvida, seu médico chegaria, te colocaria um remédio que você não sabe nem pronunciar o nome, você tomaria, ele iria monitorar você e estava tudo bem. Então, é onde eu entendo que a política atrapalha e política mata também. Não é só o coronavírus e nem só a economia que mata. A política também mata, tá? Vamos pedir o pessoal no chat colocar se o pessoal tomaria ou não a cloroquina? Claro, vamos lá. Vamos ver quem... Boa ideia. Principalmente a partir de agora que os 4 argumentários. Vamos lá, xinga alguém, parabeniza o outro, vamos embora. Só não pode vender no chat cloroquina, está proibido. Exatamente. Pode. E a gente vai ser derrubado pelo Google, porque nós falamos um monte de remédio aqui. Tá. Vamos para nossa dica da semana. Na dica da semana de hoje, quem começa com a dica da semana aqui? Vamos começar com o Luiz Arthur Nogueira. Qual que é a sua dica, Luiz? Você que é tão amarelo. Opa, falou em amarelo, ele mostra o verde. Não está ajudando muito aqui a câmera, né? Mas é a verdinha aqui, aqui é uma nota de $100 para vocês, ó. Quer não? Quer uma verdinha de 100, não? Você quer uma nota de $100 ou você quer a nova nota de R$200 do Banco Central? O que você prefere? A nota de uma de $100 tem que multiplicar aí, né? Tá espertinho, né? Já tá aprendendo dinheirinho, né? Mas por que eu mostrei para vocês a nota de $100? Pelo seguinte, vocês têm acompanhado que nessa pandemia, alguns ativos tiveram uma valorização muito grande. O dólar disparou, o ouro disparou. E qual é a reação normal das pessoas físicas como nós, que pretendemos ser investidores? A gente vê as notícias, nossa, o ouro não para de subir, o dólar não para de subir, quero comprar dólar, quero comprar ouro. Então, a minha dica da semana é calma, calma, calma. Primeiro porque a lógica do investimento é exatamente o contrário. O que já subiu muito, você não compra, você vende. E o que caiu, você compra, você não vende. A gente faz exatamente o contrário. As ações caem, fica desesperado, vende. As ações sobem, oba, vou comprar. Quer dizer, faz tudo errado na hora errada. Então, a minha dica é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu lancei uma jornada de investimentos que é gratuita. Já estamos na 7ª etapa da jornada. E justamente a 7ª etapa desta semana, eu falo sobre câmbio, sobre dólar, sobre euro. Será que é uma boa investir em dólar? Será que dólar é investimento mesmo? É especulação? É proteção? Então, recomendo, vou deixar aqui o link, assistam lá e tomem as suas decisões se vale a pena ou não investir nesta nota de $100 que eu mostrei para vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Coloca a sua tela do Dica da Semana. É verdade. Eu fiquei tão preocupado em mostrar o dólar e não coloquei a telinha aqui da Dica da Semana. Lá, pronto, Dica da Semana, olha o dólar aqui. Pronto. Tá. Quero ver se não no chat, porque eu deixei o sim aquela hora lá, tá? O dólar tá furado, olha lá, ó, no chroma aqui dele. Aliás, quando eu assistia desenho animado... Chroma key fake aqui, olha lá. Olha lá, repare que o dólar não quer comer o porquinho, olha lá, repara, olha lá. Olha lá. Não vai pro porco. Não vai. Viu? Quando eu assistia desenho animado quando era criança, tinha uma frase muito repetida lá, que tudo que sobe tem que descer. Hoje eu entendo que menos o dólar, né? O dólar só sobe. Vamos lá, dica da semana, Rosenildo Ferreira. Vamos lá, então, dica da semana. Olha a sua tela aí da dica da semana. Opa, tá aí a tela. Finalmente achei a tela. A minha dica da semana é bem simples. Abracem-se mais, amem-se mais, liguem um para o outro, façam desse momento difícil, vamos dizer assim, tentem torná-lo melhor, entendeu? Um abraço, porque, olha, a gente anda muito tenso, anda muito, sabe? Então, eu acho que a grande dica da semana é aproveitar para abraçar quem a gente pode,
né, em quem está em nosso convívio e quem está longe por conta do ainda distanciamento social, você manda um abraço, manda um bom dia no grupo de WhatsApp original. Crie você um bom dia personalizado para cada pessoa que você quer dar, de fato, bom dia. Não sejam assim, enfim, por que tanto ódio nesse coraçãozinho de vocês, galera? Volta, me deem um abraço, me deem um abraço. Tá bom, vamos lá. Dica da semana do Maurício Lousada. Legal. Eu não sei. A dica dele. Vocês já passaram por uma situação de querer fazer alguma atividade física e ficar meio desmotivado? Vocês já passaram? Faça um positivo quem já passou por isso aí, né? É muito ruim quando você quer fazer uma coisa e você fica desmotivado. Às vezes você pode, por exemplo, academia e junto com um amigo, isso ajuda. Um amigo meu, Reinaldo Dutra, nós nadamos juntos durante vários anos, aí muito legal. Mas eu descobri um automotivador para atividades físicas. Vou pôr aqui a minha telinha dica da semana, é muito legal. Chama My Virtual Mission. É uma aplicação, vou até mudar aqui o fundo, deixar aqui, ó. É muito legal, vou até, eu tenho que sair aqui, né? Você vê o logotipo. É muito legal porque funciona assim, olha. Você escolhe uma missão virtual, por exemplo, fazer a trilha de Cusco até Machu Picchu. Esse é o seu objetivo. E lá você tem, por exemplo, sei lá, 25 quilômetros. À medida em que você vai fazendo atividades físicas e o seu celular vai registrando, ele vai fazendo você andar na trilha de Cusco a Machu Picchu. Você vai vendo no celular o ponto onde você está. E aí você fica com o objetivo de chegar em Machu Picchu. E é muito legal, porque você tem esse objetivo que vai te motivando. Pode ser feito na esteira, ele conta passos, é muito legal. Agora, sabe o que é o mais legal no final dessa história? Quando você cumpre o seu objetivo, o My Virtual Mission te manda uma medalha física de verdade, super bonita, super caprichada, e você quer chegar até esse objetivo. É claro que você paga por essa medalha, mas é um super incentivador para fazer atividade física. My Virtual Mission está no descritivo aqui do nosso vídeo, a minha dica da semana. Muito bom. Só não pode fazer o que o Rosenildo faria, né? Que é ir dirigindo para Machu Picchu, né? Não pode. Aí é sacanagem. Dirigindo e digitando no celular ao mesmo tempo, que é mais absurdo. Grava áudio. Vamos lá, minha dica da semana é repetida, mas é importante. O Manual Completo de Empreendedorismo é um livro que eu tive a oportunidade de escrever um dos capítulos, eu sou coautor, e esse livro ele tem um preço na livraria, no meu site, eu estou com um estoque, né? Nós temos um estoque aqui no meu site, nós temos um valor abaixo do valor das livrarias. Essa é uma dica que o Luiz Arthur Nogueira gosta, né? Então, esse livro, no meu site está R$ 55,00, na livraria está R$ 70,00. Tá? Então, esse livro é um livro muito completo, por isso é um manual completo de empreendedorismo, e é uma boa ferramenta para quem, nesse momento de crise aqui, está pensando, perder o emprego, quer isso aí, ó, com uma dessas, se tirar um descontinho, quem sabe, né? Se não tiver, né? Se vier buscar comigo aqui pessoalmente, manda no meu WhatsApp que eu faço um descontinho. E nesse momento aí que as pessoas perdem o emprego, estão pensando em empreender, as pessoas precisam reorganizar seu negócio, reinventar seu negócio, esse livro pode ter dicas muito interessantes, inclusive eu tenho ele físico aqui, e se você comprar comigo, talvez pelo WhatsApp, eu te mando até ele autografado. Esse autógrafo mais não sei quantos reais vale um ingresso para alguma coisa, cinema não, porque está fechado. Gente, muito bom o programa de hoje aí, eu acredito que nós, além de tudo, o que é isso aí, Maurício? É a boiada do ministro passando sobre o meio ambiente, a boiada. O ministro que ligou para o Rosenildo, né? O ministro que ligou para o Rosenildo, a boiada passando. Super-herói para resolver essa parada aí. Quem sabe o Homem de Ferro resolve. Gente, mais importante de tudo aqui é a gente entender que o 4 em Pauta está no ar toda sexta-feira para levar coisas boas para você. A gente procura levar coisas que engrandeçam o ser humano. Por isso nós temos aqui Luiz Arthur Nogueira, que é um dos maiores economistas do Brasil. Temos Maurício Lousada, que é uma autoridade no comportamento seguro. E temos aqui o Rosenildo Ferreira, que é simplesmente um crânio, um grande jornalista, uma pessoa que realmente tem uma ponderação fantástica. O único detalhe é que ele dirige digitando no celular, né? E vamos para a próxima semana, né? Fala, Luiz. Aqui está aqui o logo aqui da minha jornada de investimentos, para quem quiser participar, vamos investir, tá bom?
Eu vou entrar nesse negócio aí que eu preciso aprender a investir um dinheiro que eu não. É bom, né? É bom. Din-din é bom. Din-din é sempre bom. Tá eu bom. concordo. Eu vou entrar também. Eu e uma boiada inteira vamos entrar nesse negócio. Eu quero mandar um grande abraço hoje aqui, um grande abraço para o Enzo, que é o nosso editor, que ele não aparece aqui, mas ele também faz parte do 4 em Pauta. Na realidade, nós somos 5 em pauta. Se não tivesse o Enzo, um de nós teria que fazer o trabalho dele, não é fácil. Tá bom? Enzo, um grande abraço para você. Parabéns, viu, Enzo? Maravilha. Show de bola, vamos lá. Legal. Luiz Arthur, vamos almoçar? Tem algum restaurante aberto? O que você acha? Não, é bar, né? Agora tá aberto até às 10, sextou. Vamos pro bar. Olha aí, Vila Madalena. Então bora colocar máscara, coloca a máscara, hein? Vila Madalena, vamos lá. Sextou, Rosenildo, sextou. Eu chamo o outro para almoçar, né? Vamos lá, vem. Antes de permitir abrir. Gente, me dá um... É o meu irmão do Rio. Agora ele não está atendendo. Tem um botãozinho do lado do celular que põe no mudo, viu, Rosenildo? Coloca assim... Isso. É um botãozinho simples. Você bate o dedinho assim e ele funciona. Tá pegando fogo. Gente, uma merda aqui, mas eu juro pra você, eu tô clicando na setinha, ele tá parando a câmera, eu não sei porquê, eu vou ter que deixar aberto. Volta aí. Não dá para Parou. Rosenildo, você não concorda com a sua opinião, Rosenildo. Você só dá...